É uma enorme satisfação estar aqui com vocês nessa tarde, nessa cidade, que é a cidade que meu pai nasceu e que me ligam tantos laços afetivos. Na verdade, poucos anos atrás, talvez algum ou outro aqui se lembre, são tão jovens, eu participei de mais um desses extraordinários eventos, que é uma edição do Fórum da Liberdade. E eu me lembro bem da pergunta que foi feita ao painel, do qual tive o privilégio de participar, e a pergunta era a seguinte: o que faz um país desenvolvido? E ela tinha uma fascinante e construtiva ambiguidade, como eu disse à época, porque ela podia ser interpretada como sendo como funciona hoje um país hoje desenvolvido. E uma outra maneira de interpretar a pergunta é o que torna um país hoje em desenvolvimento um país desenvolvido em algum momento no futuro. E se eu me lembro bem, eu procurei organizar a minha intervenção naquela ocasião com base em três fatores, que eu acho que são, até hoje, a meu juízo, as três características de uma sociedade na qual vale a pena viver. E eu acho que são características de um país que nós consideramos uma sociedade desenvolvida do ponto de vista econômico, social, tecnológico e cultural. E as três características são as seguintes: liberdades individuais, justiça social e eficiência, tanto no setor privado quanto no setor público. Eu falei longamente sobre essas três características, não quero repetir aqui o que eu disse neste mesmo fórum alguns anos atrás, mas continuo achando que o que faz funcionar hoje um país desenvolvido é uma combinação nunca trivial. Ali onde ela foi alcançada foram necessárias não só uma administração, como alguns parecem acreditar aqui nesse país, mas várias administrações, não apenas uma geração, mas várias gerações também. E o que torna um país em desenvolvimento, num país desenvolvido, na segunda acepção da pergunta, também é uma busca com sentido de propósito, sentido de rumo, de direção, de conseguir consolidar um processo de avançar na direção desses três objetivos: liberdades individuais, justiça social e eficiência. E eu acho que continua valendo para nós e para outros países essas três dimensões. Mas hoje eu queria falar, dado que a pergunta é diferente, o nosso tema é agora o mercado é o mundo, tema absolutamente correto, e o painel esse que nós participamos chama-se As Reformas para Avançar a Competitividade Internacional do Brasil. Como na última vez eu falei sobre três aspectos, hoje eu quero multiplicar por dois, atendendo aqui ao pedido de multiplicar exponencialmente essas nossas considerações, e falar sobre 6 assuntos, rapidamente, antes de caminhar para uma conclusão. 6 assuntos, assim, o que permite construir essa competitividade internacional? E eu vou usar aqui os exemplos que eu acho de países que estão sendo bem-sucedidos, alguns bem mais do que o Brasil, nesse processo de assegurar de maneira coerente, consistente e sustentável ao longo do tempo uma competitividade internacional. O primeiro fator é a abertura para o resto do mundo. Não existe hoje lugar mais para aquilo que Eric Hobsbawm, um historiador marxista, por sinal, chamou dos 2 pecados capitais da história: o provincianismo e o anacronismo. Não existe mais solução autárquica. Os países que estão acelerando o seu processo de desenvolvimento econômico e tecnológico são países que vêm procurando abrir-se para o mundo, na dimensão comercial, na dimensão de investimento direto, na dimensão financeira, na dimensão tecnológica, em suma, maximizar as suas interações com o resto do mundo nessa multiplicidade de dimensões que caracteriza o mundo moderno. E eu acho que isso continua sendo fundamental. A segunda razão, o segundo aspecto que eu gostaria de mencionar, diz respeito à questão da infraestrutura física e virtual, transportes, energia, telecomunicações, portos, a logística de acesso a esses, a eficiência do sistema intermodal de transportes, a eficiência no processo de movimentação de cargas e contêineres em portos, o contexto regulatório que permite o investimento privado e público nessas áreas e a segurança jurídica dos contratos envolvidos para que o investimento possa ter, lugar. Essa é uma segunda dimensão essencial, junto com a abertura ao resto do mundo, de um processo de aumento da competitividade internacional de um país.
O terceiro já foi referido aqui, é capital humano, fazer o investimento no principal ativo que um país tem, que é a sua gente, desde mais tenra idade, desde o início, no pré-escolar, nos valores que são incutidos, no significado e a importância da educação como um valor que as famílias transmitem sucessivamente, de geração a geração, mostrando que não há saída fora do mérito envolvido no aprendizado da educação para todo e qualquer país que se pretende moderno. E esse investimento em educação é absolutamente essencial, até o investimento que se faz em conhecimento científico, tecnológico e capacidade de inovação. E acho que é uma coisa óbvia, eu vou falar um pouco mais depois sobre como fazer para chegar lá quando a discussão das reformas. A quarta dimensão, além de abertura para o mundo, infraestrutura e logística de infraestrutura e educação, diz respeito à questão da percepção de que a estabilidade macroeconômica, embora não seja um fim em si mesmo, é uma condição absolutamente necessária, ainda que não insuficiente, para que esse processo de crescimento com aumento de competitividade possa ter lugar. Nós demoramos muitos anos no Brasil, fomos o recordista mundial de inflação do início dos anos 60 ao início dos anos 90, a inflação acumulada nesse período. Temos hoje 14 anos, quase uma década e meia de inflação civilizada. É importante não subestimar o efeito que isso tem em termos de gerar expectativas quanto ao curso futuro dos preços. Eu acho que esse fato é importante, vou mencionar ele na minha conclusão, dando alguns exemplos da importância desse fato, embora ele, por si só, não gere um processo sustentado de desenvolvimento com mudança social e desenvolvimento tecnológico. Mas, sem ele, é impossível almejar um processo sustentado de crescimento com inserção internacional e apropriada. A sexta razão diz respeito à questão de redução das a quinta, a redução das barreiras ao investimento privado, fundamentalmente. Ainda que ao investimento público, em algumas áreas, caiba ainda um papel importante, principalmente em infraestrutura. Mas o verdadeiro motor do desenvolvimento econômico e social sustentado é o investimento privado, é a busca pelo setor privado das vantagens competitivas que um país possa ter e a redução das barreiras e das desvantagens competitivas que um país tem. E eu vou mencionar algumas quando se falar no tema das reformas um pouco mais adiante. Essa é a quinta questão, então. Então, repetindo, abertura para o resto do mundo, infraestrutura, investimento em capital humano, estabilidade macroeconômica, redução das barreiras ao investimento privado. Existe uma sexta área que eu acho fundamental, que diz respeito ao fato de que um país compete com os outros não apenas através das suas empresas, no acesso a mercados de bens e serviços do resto do mundo, na capacidade de competir na disputa com concorrentes estrangeiros no próprio mercado, mas países competem também por peso, voz, prestígio, influência no resto do mundo. E esse peso, voz, prestígio e influência depende não só das suas empresas, mas depende fundamentalmente da qualidade dos seus governos e da efetividade do funcionamento de suas instituições. Esses são os 6 pontos que eu gostaria de mencionar aqui, porque eu acho que é impossível discutir reformas para aumentar a competitividade de qualquer país sem pensar como é que se situa este país comparativamente a outros, porque tudo é relativo na vida, nessas 6 dimensões, além daquelas 3 que eu mencionei anteriormente, de liberdades individuais, justiça social e eficiência. E esta palavra, eficiência, produtividade, competitividade internacional, que eu gostaria que tivesse mais presente no nosso debate público e na discussão, inclusive, sobre reformas, que talvez, esperança minha, espero que não seja totalmente insensata, talvez se nós conseguíssemos focar nessa questão de produtividade, eficiência e competitividade internacional e defender as reformas, algumas que nós podemos pensar em avançar, outras em que não vejo perspectivas de avançar, pelo contrário, vejo retrocessos, como o caso da trabalhista, por exemplo, mas vejo paralisia total no caso da previdenciária, vejo algumas esperanças no caso da reforma tributária, mas seria, a meu ver, nós poderíamos dar um grande passo adiante em termos do avanço da qualidade do debate público sobre a importância dessas reformas no Brasil, se nós disséssemos que elas são importantes não por si só,
não porque são reformas e todo mundo, em princípio, deveria ser a favor de reformas por ser a favor de reformas.